porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Ora, isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse: eu não sou Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Forte, né? Muito forte. Queridos, hoje à tarde o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E o que o Senhor falou no meu coração foi sobre o perigo de não entendermos quem somos e qual é a nossa missão. Existe um perigo muito grande quando você vive o Evangelho, segue a Cristo, sem entender quem é Cristo, quem você é nele e qual é a sua missão. Nós vemos aqui alguns discípulos de João muito confusos e muito descontentes. Eu quero dizer para você que a falta de conhecimento de quem Cristo é, de quem você é nele e de qual é a sua missão, provoca em você confusão e descontentamento. Quantos na casa do Senhor, confusos e descontentes por não entender quem são em Cristo e qual é a sua missão? João Batista aqui nos dá uma aula, uma lição sobre o que é ter identidade em Cristo. Os discípulos de João estavam confusos e descontentes, porque eles estão observando. O pastor já trouxe esse ensinamento aqui muitas vezes. Qual era a missão de João Batista? Preparar o caminho para Jesus. Ele veio adiante de Jesus, ele veio antes de Jesus. O ministério de João Batista já levantava uma multidão de seguidores. João Batista já batizava, João Batista pregava o arrependimento, João Batista anunciava a chegada do Messias. Ele preparou o caminho para Jesus. Então, quando Jesus vem com o seu ministério público, João já tinha arrebatado muitos seguidores, João já tinha muitos discípulos. E no momento em que João batiza Jesus, João dá testemunho de Jesus. Olha como é que o discípulo de João falou: aquele de quem tu deu testemunho. João dá testemunho de Jesus, porque até então as pessoas não conheciam Jesus, mas conheciam João. Então João dá testemunho de Jesus. Ele fala sobre quem Jesus é. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você tem dado testemunho de Jesus? Existem pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas conhecem você. E quando elas vão até você, você fala de você ou daquele que você foi chamado para anunciar.
Jesus. Quando João apresenta Jesus para aquelas pessoas e diz a ele. E lá em João capítulo 1, quando João dá testemunho de Jesus, 2 discípulos de João começam a seguir a Jesus. Um deles é André. E aí, coloca João capítulo 1, Ágata. Olha o que interessante que acontece. Olha a situação. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Olha só, João está lá com seus discípulos, e quando Jesus passa, João dá testemunho de Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. João não aponta para ele aponta para Cristo. João não está preocupado em ser visto, mas em glorificar a Cristo. E aí, 2 discípulos ouviram-no dizer isso. Discípulos dele. E João disse que ele é o Cordeiro. Vamos segui-lo. Então eles começam a seguir a Jesus. E aí olha o que acontece. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Jesus pergunta: o que vocês estão querendo? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Eles perguntam: onde o senhor mora? E aí Jesus fala: vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Então 2 discípulos de João já saem e estão lá seguindo Cristo. E aí era André. Quem era um desses? André, irmão de Pedro. Deu para entender? Irmão de Simão Pedro. Um desses era André. Aí o que André faz? Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Passa. Este achou primeiro a seu irmão Simão. Sabe aquela pessoa que quando encontra um lugar bom vai chamando os outros? Foi o que ele fez. Ele começou a seguir Jesus. Opa, vou chamar meu irmão. E aí, achou seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, achamos o Cristo. É quando você chega para alguém e diz: ei, chega na tua família: ei, eu achei a solução, eu achei Jesus, eu achei a cura, eu achei a libertação, eu achei a salvação. Cadê aqueles que ainda fazem isso? Que compartilham e proclamam o tesouro que tem encontrado. Simão, aqui Jesus, meu irmão. Aí Jesus, imagina Jesus olhando para Jesus, já sabia de tudo, né? Chegou a tua hora, rapaz. Jesus olhando para ele diz assim: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aí continuando, e no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe. Aí o que Jesus vira para Filipe e diz: segue-me. E aí continua. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro, ou seja, tudo influência. Deu para entender? Começou com André, chamou o irmão, conhecia Filipe, e o negócio começou a acontecer. E André começou a arrebatar outros conhecidos dele para seguir a Cristo. Aí Filipe achou Natanael. Deu para entender? E disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. É ele quem nós esperávamos, é ele a solução para a nossa vida. Estava aqui, aí Natanael: de onde? Nazaré? De onde? Campo Grande? De onde? Da Espinosa 466? Tem nem placa na porta. De onde? De onde? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe dá a melhor resposta. Filipe não se justifica, não se explica. Faz o seguinte: vem e vê. Querido, quando alguém questionar, quando alguém dizer: mas pode vir alguma coisa disso ou daquilo, querido, vem e vê. Não fica se justificando, não. Vem e vê o que Deus está fazendo na minha vida. E aí Jesus viu Natanael vir ter com ele, ou seja, estava a conversa ali entre eles. Filipe, Jesus viu, foi lá
E aí disse Jesus dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ó, Jesus elogiando Natanael. Aí disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Ó, Natanael provando aí. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Aleluia! Ou seja, antes que aquela pessoa te chamasse para vir aqui, ou para ir numa igreja, ou para conhecer, Jesus já tinha te visto. Jesus já tinha te escolhido. Aí Natanael responde e disse-lhe: Rabi, quer dizer, mestre, tu és o Filho de Deus. Ele fala assim: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crê? Tu está crendo por causa disso? Só porque eu revelei que te vi debaixo da figueira? Sabe de nada, meu filho. Coisas maiores do que essa verás. Coisas maiores do que essa verás. O que tu viu não é nada perto do que tu vai ver. Se tu seguir a Cristo, se tu andar com Cristo, tu vai ver o sobrenatural. Aí Jesus vira para ele e fala assim, e disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Maraiada, que coisa linda. Pastora, que glória, que lindo. Tu não é lindo? Que tu sente a presença do Senhor? Através de André foi um instrumento. É claro que o Senhor já tinha tudo em mente, mas André foi um instrumento e tudo foi se cumprindo. É lindo. Mas, para quem não entende quem é em Cristo e qual é a sua missão, isso não pareceu bonito, não. Isso pareceu meio que uma rebelião. Isso pareceu panelinha. Isso pareceu ingratidão. Os discípulos de João não acharam isso legal, não. Não acharam isso bonito, não. Eles começaram a se incomodar. Ué, João, aquele de quem tu deu testemunho, está batizando. Está todo mundo indo para ele. Está todo mundo tendo com ele. Vamos trazer para os dias de hoje. Ô João, aquele traíra do André, te largou, aquele ingrato. Depois de tudo que tu fez por ele, André, ele te largou. Ô João, André te largou e está juntando um monte de gente para seguir Jesus. De vez dele trazer as pessoas para te seguir, João, depois de tudo que tu fez por ele está levando pessoas para seguir Jesus. Você está entendendo como é a mentalidade de quem não entende as coisas espirituais, de quem está vivendo de forma natural, de quem está vivendo de forma carnal? E o Senhor hoje quer te dar entendimento, para que você não ande confuso, para que você não ande descontente diante das coisas do alto. E eles estão confusos e descontentes. Estão chateados, enciumados. Estão enciumados, incomodados com algo que é de Deus. O problema do não entendimento é que faz com que você muitas vezes lute contra Deus. A falta do entendimento te faz lutar contra Deus. Gamaliel que explica isso de forma muito extraordinária, quando os judeus, prendendo ali os discípulos do Senhor, Pedro, e eles ameaçam matar, ameaçam e prendem, e Deus solta, Jesus solta, e depois eles prendem de novo, e aquela coisa toda da perseguição do início da igreja. E Gamaliel vira para todos aqueles líderes judeus, fariseus, e ele fala assim, eles estão preocupados. E aí Gamaliel começa a lembrar eles, poxa, mas que eles chamavam o cristianismo de uma seita, de uma rebelião. Olha só, eles entendendo como rebelião, como uma seita. Olha a falta do entendimento que faz. Homens que estavam esperando o Messias, agora acusam o Messias de ser um Beuzebu, de ser alguém que está se rebelando, de ser uma seita. A falta do entendimento. Como os discípulos de João, que não estavam gostando do crescimento de Jesus. Aí Gamaliel fala uma coisa, queridos, que é poderosa. Vira para eles, olha só, antes dele não vieram tantos outros, outras
você vai ser mais prudente. Você vai ter mais temor. Que não sejamos achados lutando contra Deus. Sabe o que é isso? É você se colocar num papel onde é você quem determina quem é de Deus e quem não é de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus. É eu sentar numa cadeira de juiz e começar a dizer o que eu acho, o que não acho. Querido, cuidado, porque no teu julgamento você pode estar lutando contra Deus, você pode estar lutando contra algo que Deus levantou e que por falta de entendimento você não consegue. Por falta de entendimento você não consegue lidar. Os discípulos de João estavam confusos e descontentes. Quantos dentro da casa do Senhor têm vivido confusos e descontentes? Estou na casa do Senhor, estou na presença do Senhor, sou um cristão, mas estou descontente, estou confuso, estou satisfeito em como as coisas estão acontecendo, estou chateada por causa daquilo, estou chateada por causa do comportamento de não sei de quem, estou chateada por causa da situação tal que aconteceu. Só anda assim, descontente e confuso. Sabe por quê? Porque você está olhando para um monte de situação, mas o que você não sabe é quem você é em Cristo e qual é a tua missão. Porque se você entender isso, essas coisas não vão te dominar. Enquanto os discípulos de João estavam confusos e descontentes, João estava regozijante de alegria. Aleluia! Quando eles chegam para João e começam a falar, João fala assim para eles: olha só o que é falta do entendimento. Eu falei para vocês. João já começa dizendo: eu nunca disse que o Cristo era eu nunca disse que era eu sempre disse que eu vinha diante daquele que viria. Aí João declara algo tremendo. Ele fala: olha, quem tem a noiva é o noivo. Sabe o que João está dizendo? A igreja tem dono. Sabe o que João está dizendo? A noiva tem noivo. Querido, você é a igreja do Senhor, você tem dono. Você tem um noivo sobre a tua vida. Sabe o que João está dizendo? Eu sou o amigo do noivo. Eu sou aquele que trabalhei, que fiz tudo que foi a minha missão, eu cumpri. Mas o fato de eu ter trabalhado pela noiva não me dá direito sobre a noiva. Eu não toco naquilo que não é meu, é do Senhor. Isso é muito forte. Nós somos amigos do noivo. Nós trabalhamos pela noiva, amém, queridos? Você que trabalha pela igreja, pela expansão do evangelho, a pregação do reino, você que serve a igreja, você trabalha pela noiva, você é noiva e trabalha na noiva, mas você é amigo do noivo. A noiva tem dono, a noiva tem noivo, e ele é Jesus Cristo. E João fala: eu sei quem eu sou. O fato de eu nesse momento ter mais seguidores que ele não muda a minha missão. Eu vim preparar, mas a glória é dele, que ele cresça e que eu diminua. Não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre mim, é sobre ele. É tudo sobre ele. Quando nós entendemos que é tudo sobre ele, a gente para de ficar levando as coisas tão pro pessoal. Tão pro pessoal. Olha o que a falta de entendimento faz. João era o líder ali. João tinha um entendimento. João sabia quem era, qual era a sua missão. João estava, como Jesus diz a respeito dele, que nascido de mulher não houve maior que João Batista. É muito forte. É muito forte. Sabe por quê? Quanto mais você se diminui, querido, maior você é diante do Senhor. Mas quanto mais você se cresce, menor você é diante do Senhor. Os discípulos, a igreja precisa saber quem é em Cristo Jesus. Não é só a liderança que precisa ter entendimento de quem é em Cristo, de qual é a missão da igreja. Não, cada um de nós, você que é a igreja do Senhor, porque senão você vai ficar igual os discípulos de João. Ai, estou chateado, o irmão saiu da igreja, foi para outra igreja e está levando um monte de gente. Querido, que ele cresça e eu diminua. A igreja é do Senhor, a igreja é do Senhor. Você fica se ressentindo, é um ciúme aqui, é uma inveja ali, é uma magoazinha aqui, é um desgaste aqui. Você começa a se ocupar com tantas coisas e perde de vista a tua missão. A tua missão é ser testemunha viva de Cristo, de Jesus, e o amor
distrações têm nos roubado da nossa missão? Quantos estão como discípulo de João, preocupados que o outro está batizando, preocupado com quem está fazendo, quem está deixando de fazer, preocupado com o André que meteu o pé e foi lá arranjar um monte de discípulos para Jesus, preocupado, queridos, ei, não deixa Satanás te distrair, não deixe que a sua vaidade te envolva a ponto de você se esquecer quem você é. Quem está descontente e confuso é porque se perdeu na sua missão, mas hoje o Senhor te chama, volta para a missão, volta para o entendimento, volta para o foco. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Você sabe a quem você serve? Você sabe a quem você serve? Sabe de boca ou sabe de entendimento? Porque quem sabe de boca diz isso, mas na prática não vive isso. Quem sabe de entendimento, entende. Colossenses capítulo 3 é uma aula. Se você tiver tempo essa semana, você para estudar Colossenses capítulo 3. É um capítulo rico em conhecimento. Esses versículos que nós lemos são os últimos. Ele está falando, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens. Por que ele está falando isso? Porque Colossenses capítulo 3, Paulo dá uma série de ensinamentos de comportamento, de missão e de vida de um cristão. Se você quer saber qual é a tua missão como cristão, lê Colossenses capítulo 3, porque ali Paulo fala o que deve permear o teu pensamento, aonde tem que dar o teu pensamento, se é no alto ou se é no baixo, se é nas coisas da terra ou nas coisas do alto. Lá o apóstolo Paulo fala sobre santidade, ele fala sobre a batalha que você enfrenta contra a sua natureza carnal, pecaminosa, e ensina você a se fortalecer para essa guerra. Lá o apóstolo Paulo fala que nós somos revestidos do novo e temos que viver como nova criatura. Lá o apóstolo fala que todos somos iguais diante de Deus, porque não tem escravo, não tem livre, não tem judeu, não tem grego, todos nós somos um em Cristo Jesus. Lá o apóstolo Paulo fala sobre misericórdia e mansidão. Ele diz que nós temos que ter compaixão, ser misericordiosos. Lá o apóstolo Paulo fala que o amor é o elo perfeito e que o homem e a mulher de Deus tem que saber amar. Lá o apóstolo Paulo fala sobre perdoar e suportar uns aos outros. Aleluia! Lá o apóstolo Paulo fala assim, se tu tem queixa contra o irmão, se ele diz que se tu tem queixa, é porque tu vai ter queixa. Ou seja, claro que todo mundo vai errar contra o outro. Se alguém tem queixa, se ele está dizendo se tem queixa, porque vai ter queixa. A gente sempre tem queixa de alguém. Aí sabe o que ele fala assim? Tu tem queixa? Tem, Paulo. Posso falar? Pode. O que eu faço, Paulo? Assim como Cristo te perdoa, perdoa também. Se você tem queixa, perdoa. Paulo ensina sobre relacionamento interpessoal, como se relacionar como igreja, como se relacionar como corpo. Ele fala sobre ter paz, o que é ter a paz de Cristo. Ele fala sobre a palavra habitar em nós e sermos cheios do conhecimento da palavra de Deus. Ele fala sobre relacionamentos familiares. Nesse mesmo capítulo, ele diz: maridos, amai vossas esposas, honra, esposas, se sujeitai aos vossos maridos. Ele diz: filhos, obedeçam os pais, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Ele fala tudo. Capítulo 3. Quer saber como é ser como cristão? Lê Colossenses capítulo 3. Qual é a minha missão? É viver isso aqui, Para de se distrair com o que não é teu e olha para o que é teu. Quando tu já estiver vivendo tudo isso aqui, aí tu pode se preocupar com outra coisa. Eu estou fazendo tudo isso, mas o pastor não reconhece meu ministério. Eu estou fazendo tudo isso, mas ali ninguém me valoriza. Eu estou fazendo tudo isso, mas meu ministério está estagnado. Eu não estou subindo degraus.
Você não conhece Jesus, não. Você não sabe nem quem Cristo é, nem muito menos quem você é. Olha que Paulo diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem você serve. A quem você tem servido? A quem você tem servido? Os discípulos de João serviam a João, mas não entenderam que Cristo estava acima de João. Você não pode servir a João, você tem que servir a Cristo. Você não serve a João, você serve a Cristo. Mas foi João que me ganhou para Jesus. Ele foi um instrumento, mas quem fez na tua vida foi Jesus. Para com essa história de ficar preso ao instrumento. Você tem que glorificar Jesus. Você honra os instrumentos de Deus, porque é bíblico honrar. Mas entenda que você não serve a homem nenhum. Você serve a Cristo. A Cristo, porque quem fez a tua vida foi Jesus. Quem fez a tua vida foi Ele. Pode ele e 10 irmãos terem sido um instrumento, mas foi Jesus quem fez. É Jesus quem faz. Você é livre. Você é livre. Mas o irmão não muda. Vai receber a tua recompensa do Senhor. Mas eu amo minha esposa, não estou recebendo nada em troca. A recompensa vem do Senhor. Mas eu cuido bem do meu filho, eu não provoco meu filho a ira e eu não estou vendo recompensa. A recompensa vem do Senhor. Mas eu amo meu marido, não vejo recompensa. A recompensa vem do Senhor. Mas eu perdoo o irmão e não vejo recompensa. A recompensa vem do Senhor. Mas eu busco a palavra e não vejo. Vem do Senhor. A recompensa vem do Senhor. Você não faz isso em busca de medalhinhas humanas. Você não pode fazer isso em busca de um tapinha nas costas. Ai, irmão, parabéns que você é uma bênção. Você não pode fazer isso esperando que teu nome vai ser anunciado no microfone. Você tem que fazer isso porque você ama e serve ao Senhor. O Senhor a quem você serve. É a Cristo o Senhor a quem você serve. É a Cristo o Senhor a quem você serve. É a Cristo o Senhor a quem você serve. Você não serve a pessoas, você serve a Cristo. E é dele que vem a tua recompensa. Pare de esperar de quem não tem condições de te dar. O ser humano dá o que tem para dar. Nós somos imperfeitos, nós somos limitados. Mas aquele que te chamou não. Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. Amém, queridos? Aplauda o Senhor se tu crê. Satisfeito com aquilo? Estou insatisfeito com aquilo? Estou descontente com isso? Querido, qual é a tua missão? Quem é você? Porque aí vem os discípulos de João e começa. Ah, mas estão visitando a igreja lá, estão não sei o que, não sei o que, estão indo lá na consagração, estão isso e aquilo, eles gostam mais do irmão Carlinhos que do senhor, porque o irmão Carlinhos faz comida e você não faz, eles estão indo lá para a casa do Jorjão comer comida, aí começa. Quem não sabe, eu estou falando coisas boas, mas os irmãos têm que entender. Quem não sabe quem é em Cristo é levado pelos discípulos ciumentos, é levado pelos discípulos invejosos, é levado pelos discípulos que estão confusos e descontentes. Porque quem está descontente nunca quer ficar descontente sozinho. Quem está descontente sempre quer contaminar mais um. Mas o descontente precisa encontrar um João Batista que diz para ele: é tudo sobre ele, é tudo sobre ele, é tudo sobre ele. Eu cumpri a minha missão, agora é hora de eu sair de cena e deixar ele receber toda a glória. Parece lindo, mas não é fácil não, tá, irmãos? Se coloca no lugar de João, ralou,
viveu misérias, passou por tudo. E depois que tu fala, agora toma, recebe toda a glória. A glória é toda tua. Eu tenho certeza que João não estranhou quando ele foi morto, cabeça cortada. Poxa, mas Deus não poderia livrar João? Claro. Mas entenda, às vezes um ciclo tem que terminar para outro começar. Talvez João continuasse vivo, os discípulos confusos teriam muita dificuldade. João cumpriu e recebeu algo muito maior. Porque para os santos a morte não é castigo. O Senhor tem prazer na morte dos seus santos. É para a glória do nome do Senhor. Isso é muito forte, queridos. Quem você é? Olha para dentro de você. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Volte o foco para quem você é. Se coloque de pé em nome de Jesus. Seja um André. Amém, queridos? Seja um André. Você teve um encontro com Cristo? Quem aqui teve um encontro com Cristo? Então seja um André. Seja aquele que vai lá em casa. Ei, meu irmão, minha irmã, vem conhecer aquele que mudou a minha vida e a minha história. Seja aquele que grita para os teus amigos que moram na tua cidade. Vem ver o que ele fez na minha vida. Vem ver quem ele é. Seja um André. Alguém que arrasta multidões. Alguém que está tão envolvido na sua missão e está tão contente com aquilo que recebeu que quer transbordar na vida dos outros. Ah, pastora, mas depois que eu virei um André, os discípulos de João ficaram me perseguindo. Depois que eu virei um André, os discípulos de João ficaram me perseguindo. Deixa eles. Vamos orar para que um dia eles descubram quem eles são.